de Cristo esteja com você. Vamos, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero fazer uso de um verso, um versículo da Bíblia. Na 1 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. É um texto conhecido, onde muitos pastores e pregadores fazem uso dele para falar da nossa posição em Cristo, de quem nós somos em Cristo. Mas é interessante que as pessoas fazem uso apenas da primeira metade e não da segunda. Mas vamos ao versículo. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor. Quem fala aqui é Pedro, apóstolo Pedro, o apóstolo sanguíneo. E ele está falando a um povo específico. Mas vós sois. Quem são esses vós? Pedro fala aqui para a igreja em várias partes do mundo. Não especificamente um local. Mas essa carta foi lida em muitos lugares. Então ele fala para crentes dispersos em muitos lugares, judeus e gentios. Esse é o público-alvo de Pedro. Pedro está falando a respeito de uma coisa muito importante. Pedro começa a falar sobre a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele diz que essa pedra, essa rocha de escândalo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, que os judeus não aceitaram, que as autoridades judaicas desprezaram. Jesus é essa pedra angular. E sobre essa pedra angular, sobre esta pedra que os edificadores rejeitaram, foi construída, edificada, solidificada a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é montada e construída em cima da pedra que é Cristo. Esta igreja que Pedro está falando, a esses dispersos, Pedro está dirigindo a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E o que Pedro tem a dizer a respeito da igreja, do povo santo do Senhor? Pedro então ele começa a dizer: mas vós sois geração eleita. Nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós cristãos fomos escolhidos por Deus através do seu beneplácito, através do seu plano secreto. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos tirou das trevas. E através do seu Filho, do sacrifício do seu Filho, nós fomos chamados a esta nova vida. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não foi pelos nossos próprios méritos. A escolha de Deus não foi mediante aquilo que você fez ou faz. A escolha de Deus, ela foi pela graça, pelo favor imerecido. Nós fomos escolhidos e caminhamos em rumo à luz. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Pedro diz mais. Pedro diz: sacerdócio real. Somos sacerdotes e somos reis. Assim como Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus eterno. E era também rei de Salém. Nós somos sacerdotes, porque nós agora não dependemos mais de intercessores além de Cristo. Não dependemos mais de intermediários.
nós podemos levar as nossas culpas, atravessar o Santíssimo Lugar e falar com Deus face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Mas somos reis também. Reinamos nesta vida e reinaremos na eternidade. Mas quanto a esta vida, o reino não é um reino parecido com o reino do mundo. Não é um reino parecido com os reis da terra. Mas é um reino espiritual na qual Jesus fundou. Mas um dia reinaremos por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. A nação santa. Somos separados. Fomos chamados para ser separados da iniquidade do mundo, dos pecados do mundo, dos pecados dessa sociedade vil e perversa. Fomos chamados para sermos diferentes. Fomos chamados com um propósito específico. Bendito seja o nome do Senhor. E diz mais, o povo adquirido. Nós temos um dono. Nós temos um dono que nos comprou por um alto preço. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando tudo estava findado, quando tudo que para acontecer já tinha acontecido, ele clamou com alta voz, tetelestai, que quer dizer está consumado. Tetelestai era um documento da antiguidade, onde você pagava, quitava a dívida. Com aquele documento você rasgava a dívida, não existia mais dívida, não existia mais cobrança. Por isso, Jesus clamou, bradou, tetelestai, estava consumado, e com isso ele nos comprou, e com isso ele nos adquiriu para si mesmo. Nós somos dele, nós somos de Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Agora tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito grandioso. E o que nós faremos com tudo isso? Qual é o propósito de sermos tudo isso? Para nos colocarmos em um pedestal, para dizermos eu sou o cara. É para isso. É por isso que eu disse que a primeira parte desse versículo, ela é muito falada, muito citada e muito repetida nos nossos púlpitos. Mas a segunda parte é esquecida. A segunda parte fala do propósito por trás de tudo isso. E isso Pedro quer chamar a nossa atenção. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Você é tudo isso em Deus. Mas você é tudo isso para que você anuncie. Para que você clame. Para que você brade. Para que você grite aos quatro cantos quem Cristo é na sua vida. O privilégio envolve responsabilidades. Você não é para ficar deitado em berço esplêndido. Você não é para que você possa sentar em cima da sua coroa, já que falamos sobre sacerdócio real. Não é para isso, mas é para que você anuncie a Jesus. Ele é importante. Você deve anunciar que Cristo é tudo em todos. E você deve anunciar através da sua vida o processo que existiu de Deus através de você. Você deve anunciar isso. Você deve proclamar isso. Bendito seja o nome do Senhor. Em quem você se tornou. E eu não estou dizendo isso financeiramente, socialmente, porque isso são apenas consequências da vida cristã. Esse anúncio, essa proclamação, ela deve ser no sentido espiritual.
deve ser no sentido espiritual das coisas. O que Deus trabalhou em você espiritualmente. Houve um trabalho, houve um processo. Você deve anunciar isso. Quem você era e no que você se tornou. O que Cristo realizou através de você. O poder de Deus, que Deus nos deu, é para que possamos arrancar as pessoas das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo é que tudo que a igreja é, não vai adiantar de nada se ela ficar fechada em si mesma. A igreja só existe para proclamar. A igreja só está de pé para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também. É isso que nós devemos anunciar a este mundo de trevas. Bendito seja o nome do Senhor. E Pedro diz isso para uma igreja que sofre perseguição. Eu quero dizer para vocês que o contexto que Pedro fala aqui é um contexto de perseguição. Nero está perseguindo a igreja. Nero é um imperador. Lembram-se de Nero? O que pôs fogo em Roma e depois culpou os cristãos? Ele é o imperador do momento. Pedro diz isso a uma igreja que sofre perseguição. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos que anunciar Jesus mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à pandemia. A pandemia está aí. Muitas coisas foram colocadas de canto, mas o anúncio do Evangelho, ele precisa continuar aceso nos nossos corações. A igreja não pode se fechar dentro de si mesma. A igreja não pode se acomodar, porque a igreja é portadora de luz, bendito seja o nome do Senhor. Eu e você somos portadores de luz, e nós não podemos esconder a luz, nós não podemos trancar a luz, fechar a luz, nós não podemos fazer isso. A luz existe para iluminar, a luz existe para mostrar o caminho, bendito seja o nome do Senhor. Esse caminho deve ser mostrado pela igreja. Foi a igreja que Jesus designou para que mostrasse o caminho. Que nós possamos ser fiéis a esse chamado. Que nós possamos ser fiéis a essa escolha. Que nós possamos ser fiéis a esse propósito. Porque nós fomos escolhidos com um propósito. Nós fomos escolhidos para um propósito. E se nós não respondermos a esse propósito, Deus irá cobrar de nós. Deus irá cobrar da igreja. Deus irá cobrar de mim e de você. Então, preste atenção. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós possamos ser fiéis ao nosso propósito. Que nós possamos saber que nós fomos escolhidos para um propósito. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.